De todos os meus dragões heróicos, esse é o que tem a história, a melhor história, que é o Dro... Meu Deus, esse é lá no... Pelo amor de Deus. Ah, tá querendo travar. Tem dois... Tem duas concorrentes já. Mas eu acho que eles devem ter usado a... que esteja gravando. Mas o celular tá travando, ele não ajuda. Ele tá pela hora da morte. Ah, 20 gemas. Que era... Eu consegui concluir uma... Alimento... Como assim? Não, não. Eu voltei pra primeira. Como assim? Não, eu recebi a gema, mas eu tô Ah, não, eu tô em primeiro lugar. Não é não é na primeira volta. Eu tô na segunda volta em primeiro lugar, não é na primeira volta. Ave, meu Deus, viu? 10 dias e 23 horas louca. Que esse jogo que ele gosta de endoidar a cabeça das pessoas. Não Dragon City, você tem que, claro, que a melhor parte que de você começar Dragon City é com a melhor hora é de manhã, das 6 horas em diante. Mas meu, você tem que ficar toda hora, distante, conferindo, porque às vezes você tem que, por exemplo, aguardar a comida, tanto faz a comida, a alimentar seu dragão, ou colher ouro, ou colher as coisas. Às vezes você não pode colher tudo de uma vez. Você colhe aí a última colheita, você tem que esperar algum tempo. Às vezes varia de 8 minutos, de 2 horas, varia de 8, de 5 minutos até 2, 3 horas para aguardar a próxima. Não adianta você colher, você fazer o negócio certinho e não aguardar. Não vai adiantar de nada se você não aguardar o tempo. Porque aquele tempo tá nulo. Ele anula. Você tem que aguardar o tempo acabar para poder continuar a jogar. Então tá aí. Espero que esteja gravando, que eu já tentei 2 vezes. Ah, meu, eles não me pegam mais. Só eles me pegam se tiver na base da gema, do diamante. Se eles usarem o diamante dele, ele pode até passar de mim. Mas se eles não usarem, eles não vão passar. Porque eu aposto que aqueles dois que coisaram foi que eles rodaram a roleta de primeiro, rodaram a roleta e conseguiram. Só que eu não acredito que eles pararam. Então, o dragão heróico é o dragão druida nobre. Nossa, esse dragão tem a melhor história de todos os dragões heróicos que eu já escutei. Que eu já
Vi. Tem esse dragão aqui, o dragão cavaleiro da natureza, que é o terceiro do total dos dragões que eu vou ganhar nessa corrida. Ele é o quarto dragão mais fraco, né? Incluindo o druida. Aí depois, em segundo lugar, vem o dragão sagrado. Não, em terceiro. Como é? Calma. Em terceiro lugar é esse. Em dragão magos da natureza. E em primeiro lugar, o dragão druida nobre. Ai, tô tão nervoso. Aí, quem ficar em primeiro, como vai ser eu que vou ganhar essa corrida, vai ganhar esse dragão mais esses 3 dragões mais fracos. Quem ficar de segundo até o terceiro lugar vai ganhar só esses 3 mais fracos, os dragões. E quem chegar em quarto lugar até o oitavo vai ganhar os 2 mais fracos do dragão. Essa, ó, eu já ganhei, que é da segunda volta, as 20 gemas. Eu espero chegar na volta 10 no mínimo pra ganhar esse amuleto. Que não tá, ele não tá ajudando. Enfim. Eu tenho que ganhar essa corrida heróica. Esse druida tem uma história muito, assim, uma história muito boa, hein? Nossa, eu espero que esteja gravando, porque eu tentei gravar 2 vezes e não consegui. Quando eu fui ver, não tinha gravado. Cadê? Então eu vou ler um pouco aqui sobre o druida. Eu pesquisei no dicionário, druida é uma história da religião, né? É sacerdote celta. O druida é um sacerdote celta de grande influência política que acumulava funções de educador e juiz. Olha a importância que tinha o druida. Os druidas eram muito importantes, eram importantíssimos para a história da humanidade. Então, esse dragão pode ter ele pode ter o elemento fraco, né, que vai enfraquecer ele, que é o na natureza. Só que a história dele é o dragão que até agora teve a melhor história, né? De todos os dragões de placar nobre, esses outros dragões que eu tenho, eu posso dizer os que eu tenho, é tudo assim, dragão pra enaltecer não sei como explicar. Placar nobre, por exemplo, é um dragão meio que descolado, que tem aparelho celular e tal. Mas esse é histórico, é um dragão histórico. Quem são os druidas? Os druidas foram os povos de origem indo-europeia que habitavam extensas áreas da Europa pré-romana. Eram sacerdotes do lendário povo celta. Nossa, romano, celta. Só coisas importantíssimas da história da filosofia. Hoje é uma das vertentes do paganismo e o druidismo. O druidismo é um caminho espiritual de natureza pagã. Todo druida é um pagão. O que é um druida RPG? Em jogos de RPG, o druida é uma classe de personagens típicos dos cenários fantasia medieval, dentro os quais se destacam os jogos Dungeons e Dragões, também chamados de D&D e Pathfinder, Roleplay e Game. O druida é um sacerdote devoto a proteger a natureza. A filosofia de um druida varia. Onde a filosofia do druida varia porque eles eram sacerdote, eles eram juiz, eram professores, educadores, eram um monte de coisa. Eram sacerdotes dos celtas. Onde viviam os druidas?
eram os sacerdotes dos celtas, um povo que vivia numa vasta área da Europa Ocidental, englobando a atual França, parte da Bélgica, oeste da Alemanha, norte da Itália e indo até as Ilhas Britânicas. Em que ano viveram os druidas? Eles formaram a classe dos sacerdotes entre os celtas, povo originário da Europa Oriental que no primeiro milênio antes de Cristo se espalhou por quase todo o continente e até Grã-Bretanha. Quem são os povos celtas? Celtas é a designação referente a tribos que habitavam regiões que se estendiam da Península Ibérica e ilhas britânicas até a Ásia Menor e viveram entre 1200 a.C. e 500 d.C. O termo celta não era usado pelos próprios celtas, pois foi estabelecido por gregos e romanos que registraram a existência desses povos. O que é a religião celta? A religião celta era politeísta, com características animistas, sendo os ritos quase sempre realizados ao ar livre. Suspeita-se que algumas das suas cerimônias envolvem sacrifício humano. O calendário anual possuía várias festas místicas, como o Imbolc e o Beltane, assim como celebrações dos equinócios e solstícios. Então, muitas coisas que eu posso frisar que é importantíssimo a história do druida. A região celta, ele tem a politeísta, com características animais, sendo os ritos quase sempre realizados ao ar livre. Então, assim, rito poderia ser o protesto, uma pessoa várias religiões, por exemplo, os evangélicos protestavam ao ar livre, os filósofos tal. Aí tinha uma suspeita-se que algumas das cerimônias envolviam sacrifício humano. Tem aqui, ó, suspeita-se. Então quer dizer que alguns druidas eram suspeitos a cerimônias envolvendo sacrifício humano. A gente vai chegar lá se eu ler sobre os druidas, porque logo mais à frente tem informações sobre os druidas maligno. Os calendários anuais possuíam várias festas místicas, como o Imbolc, que eu não sei o que é, parece um embalsamento, mas não é uma festa, e o Beltane, eu não sei isso, mas é bem histórico isso, assim como celebrações dos equinócios e solstícios. Solstícios por exemplo, solstício de Natal, festa, tal. Aí, o que é um Ranger RPG? Em jogos de RPG, o Ranger é uma classe de personagens típicas de cenários de fantasia medieval. Espero que esteja gravando. Também chamado de classes habitadas ou... Aqui, importantíssimo, como interpretar um druida. O druida é um ser incompreendido. Ele não é um ser específico. Por exemplo, ele é especificamente de uma ele, por exemplo, ele tem várias variações, como educador, o druida é muito, ele não é uma coisa muito específica. Ele pode ser vários ao mesmo tempo, fazer várias coisas. Um druida, por exemplo, um druida, uma comunidade Hydra pode ter uma vasta finalidade de várias formas diferentes. Como é?
É um ser incompreendido em sua completude. Não se trata de uma classe complexa, específica, né? Ai meu Deus, esse celular não tá ajudando. Como os clérigos com sua infinidade de deuses, ou com os magos e suas escolhas de magia, mas em seu nicho de personalidade carregam um grande poder e até uma versatilidade quando se olha de perto. Eles tinham muito coisa assim do futuro. Eles eram estudiosos, eles eram tudo. Eu acredito que os druidas eram filosóficos também. Tinham muito disso. Eles eram criativos, eu não sei. Representa poder e equilíbrio, além de ter usos. Nossa, tem um cara passando na minha frente. Obtém alimentando seus dragões. Já já eu vou alimentar meu dragão, porque tem um oco aí passando na minha frente. Eu não vou ler mais sobre os druidas, porque eu tenho que continuar a jogatina aqui. Então eu vou dar tchau a vocês. Ele mandou alimentar os dragões. Deixa eu alimentar você. Então, obtenha coletando comida, obtenha coletando ouro. Coletando comida. E coletando ouro. Meu, ninguém vai me passar porque eu quero muito esse dragão. Eu não vou deixar que levem o meu dragão, porque ele tem uma vasta história. Obtenha coletando comida. Deixa eu ver aqui as posições. Meu Deus, ele passou de mim. Não. Com certeza ele tá usando gema. Eu não vou usar minha gema. Eu vou passar de você sem usar minha gema. Eu não vou usar. Meu, não vou perder não. Ai, cadê, Chico? Nossa, meu Deus.